Diz o general Braga Neto, que nomeou o delegado Rivaldo Barbosa artífice do assassinato de Marielle e de Anderson. Eu fui enganado, como tantas pessoas foram enganadas, inclusive a família da Marielle. No caso dele, essa desculpa pega? Não, porque ele não ficou no cargo apenas uma semana, 2 semanas. Ele podia perfeitamente dizer que eu, como tanta gente, inclusive militantes de direitos humanos, tínhamos uma impressão positiva desse delegado. Havia, entretanto, informações provenientes do setor de inteligência que nós, na sociedade civil, não conhecíamos, que já identificavam práticas suspeitas desse delegado. Nós não conhecíamos isso. O general Braga Neto tinha a obrigação de saber, até recebeu esse informe, mas negligenciou o conteúdo. Logo depois, se você julga que é responsável pela segurança pública de um Estado como o Rio de Janeiro, e se há, nesse período em que você atua com esse grau de autoridade, ocorre um crime como o de Marielle, naquelas circunstâncias, cessa tudo que a antiga musa canta. Você vai se debruçar sobre essa situação, você vai seguir com rigor, você vai perceber quão grave, então, é a situação com a qual você está tomando contato. Ele acompanhou esse processo ao longo de todo o ano, e esse processo que obstruiu a justiça não foi obstruído. Ele não tinha de ser obstruído assim que se percebeu, ou assim que se tivesse percebido, e teria de haver essa percepção, como houve por parte da Polícia Federal, que depois abriu, inclusive, investigações sobre investigação, porque já era evidente para todos que havia ali algo, no mínimo, muito estranho. A procuradora Raquel Dodge indicava isso fortemente, e aqueles que puderam acompanhar, agora lendo, então, e sabendo retrospectivamente do que acontecia, nós vemos que quem estava no poder naquele momento não é responsável direto pelo crime, mas é responsável político pelo que ocorria, não é, Juca? E depois eu lhe pergunto o seguinte: por que é que, 3 dias depois do assassinato, da queima de arquivo de Adriano da Nóbrega, lá na Bahia, o Bolsonaro deu o cargo mais importante do seu governo ao interventor no estado do Rio de Janeiro, general Braga Neto? 3 dias depois. Foi uma coincidência out of the blue, como diz os americanos, um raio no céu azul, aí houve essa justaposição. O que acontece é o seguinte: Braga Neto conhece o Rio de Janeiro melhor do que todos nós, porque eu fui subsecretário já há muito tempo, e ele tinha mais poderes do que eu e foi mais do que secretário. E as situações do Rio de Janeiro, pela continuidade, vão se agravando e vão se tornando mais explícitas. Quer dizer, todo mundo que atua nessa área no Rio de Janeiro sabe quem é quem, e sabe que ao longo de 2 décadas criminosos importantes estavam impunes, com conivência não só de policiais, mas também do Ministério Público, que se calava, e da Justiça, que tantas vezes atuava de maneira inexplicável, como, por exemplo, soltando um criminoso policial importante num fim de semana, depois de investigações de anos, né? Inexplicavelmente, e coisas do tipo. Então, nós tínhamos no Rio de Janeiro uma série de eventos que confirmavam os diagnósticos que eram feitos já antes, inclusive, de mim, quanto à gravidade desse amálgama, Juca, entre polícia, política, aplicação da força, corrupção. E vamos reconhecer que não há brutalidade sem corrupção, corrupção sem brutalidade. O caso do Rio de Janeiro é muito evidente.